Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e hoje nós voltamos nos nossos temas para conversar sobre o nosso estado, sobre a nossa realidade. Por falar em falar sobre o nosso estado, dá uma olhada nessas imagens, nessas 3 imagens que tem aqui para você. Você conhece esses símbolos que estão nessas imagens? Você já andou por ruas assim? Quem mora em Curitiba, região metropolitana, é um pouco mais fácil, já viu muito isso em Curitiba principalmente, mas você já andou na sua cidade por ruas assim, por calçadas, com esses símbolos, com esses desenhos? E aí, conhece bastante esses símbolos? O que símbolo que tem aqui desse lado? Um pinheiro. E aqui do lado? Uma pinha, né? Os pinhões reunidos. E do lado direito? Você tem de novo ali o pinheiro de araucária e a gralha azul. Muito bom, esses símbolos. O que um desenho formado por pequeníssimas pedras pode contar sobre a nossa cidade? Detalhe, essas pedras são chamadas de petit pavé. Essas pedras pretas e brancas que formam desenhos aí pelos centros das cidades. E o que essas calçadas com esses desenhos podem contar sobre a nossa cidade, sobre o nosso local, sobre a nossa vida? Bastante coisa, e esse é um pouco o tema da nossa aula de hoje. Na aula de hoje, então, nós vamos conversar sobre paranismo, um movimento de orgulho de ser paranaense, lá criado no início do século XX ainda. Então, o que foi o movimento paranista? Vamos entender um pouquinho hoje. O processo de criação desse movimento, que é um movimento de identidade local, nos identificarmos com a realidade em que vivemos. E os grandes nomes do paranismo, quem foram as grandes pessoas, as grandes personalidades que deram vida a esse orgulho de ser paranaense. E é isso que a gente trata na aula de hoje. Para começarmos, um pouquinho de história, claro. Vamos contar a história de como tudo isso começa, de onde vem a ideia desse paranismo. O Paraná, e você lembra isso do ano passado, não existia, ele fazia parte da província de São Paulo. A emancipação, ou seja, a separação, aconteceu oficializada em 19 de dezembro de 1853, o segundo reinado, o governo do Pedro II. Então, Paraná e São Paulo eram uma coisa só, separou-se em 1853. O Paraná recebia imigrantes de vários países e de outras regiões do Brasil que mantinham seus costumes, o que dificultava construir uma tradição unificada. Então você tem 2 situações aí. O Paraná era parte de São Paulo, então mais difícil ter uma identidade, uma tradição paranaense histórica, por fazer parte de São Paulo. Segunda questão, muitos imigrantes que chegavam mantinham seus costumes. Então, muito mais difícil de você ter uma tradição unificada, um costume unificado. Então, essas 2 situações são a base para a gente pensar no movimento paranista. Esse senhor aqui é o Zacarias de Góes e Vasconcelos. Essa não é uma foto dele, não é uma pintura dele, é um daguerreótipo. É o antecessor da câmera fotográfica, ok? Só para se localizar. Um instrumento criado pelo francês Daguerre, que é o antecessor da câmera fotográfica. Então, é um daguerreótipo do Zacarias de Góes e Vasconcelos, o primeiro presidente da província do Paraná, entre 1853 e 1855. Lembra que é presidente de província, sim, porque durante o Império, os estados eram chamados de províncias, e o governador era, então, o presidente da província. Certo? Quando virou república, passou a ser estado, e esse presidente da província virou o governador do estado, como nós temos até hoje. Então, Zacarias de Góes e Vasconcelos, esse primeiro responsável aí por governar um Paraná separado de São Paulo. Nos anos 20, intelectuais curitibanos se reuniam para discutir, entre outros assuntos, a ausência de traços típicos do Paraná.
Não há algo típico. Ser paranaense é isso, é esse símbolo. Não havia. Isso nos anos 20. Então, eles falavam da necessidade de ter tradições e símbolos próprios. Se não existem essas tradições, esses símbolos, podemos criar símbolos típicos paranaenses. Essa ideia de formular uma tradição para o Paraná deu origem ao que nós chamamos de movimento paranista ou paranismo, esse orgulho, esse afeto pelo Paraná. O nome paranismo foi definido apenas no ano de 1927 pelo historiador Romário Martins, que é este senhor que eu te apresento aqui agora. Romário Martins, ele era historiador, jornalista e político. Ele foi o líder, é considerado o líder do movimento paranista, o maior entusiasta do movimento. Além de tudo isso, ele também fundou o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e foi diretor do Museu Paranaense por 21 anos. Bastante tempo. Então, você tem aqui o Romário Martins, esse cara que liderou essas discussões, esse homem que liderou esse projeto de um movimento de tradições e culturas próprias do Paraná. Eu estou frisando isso porque essa é a ideia do paranismo. Tradições e costumes próprios, símbolos próprios do Paraná. O Romário Martins é considerado, então, o líder desse movimento. E sobre esse movimento, responda essa questão.
quais as inspirações para o paranismo? Aonde se buscou inspiração para isso? Como você viu nas imagens que a gente abriu a aula de hoje, obviamente a inspiração era a natureza. Símbolos como pinhão, araucária e gralha azul, os símbolos desse paranismo, natureza. Na década de 20, outro movimento artístico ganhava corpo no Brasil. Que movimento era esse? A gente já teve aula sobre isso, você já anotou. Modernismo, tá lembrado? O que defendia esse movimento, o modernismo? A gente falou bastante disso. Reinventar a arte brasileira. Lembra de uma expressão? Precisamos brasileirar o Brasil. Então, essa arte da literatura, música e artes plásticas deveria ser reinventada com características próprias que fizessem referência à cultura local. Olha aí então que você tem um paralelo, um movimento nacional chamado modernismo para valorizar a cultura local brasileira. E no Paraná então a ideia de se criar um movimento com símbolos, identidades próprios do Paraná. Existe um paralelo aí na década de 20 então acontecendo. Boa! A origem do paranismo então, 1927, como a gente já falou, quando Romário Martins dá o nome. Paranismo é essa ideia que defendemos. Ele fundou o Centro Paranista em 1927, o Romário Martins. Um local então de reunião para se discutir esse movimento. Esse centro promovia ações para favorecer o fortalecimento e o desenvolvimento de aspectos culturais relacionados ao estado do Paraná. Vamos discutir ações, políticas, o que fazermos relacionados ao nosso estado. Desenvolvermos essa ideia de uma cultura, uma tradição, símbolos próprios. O escritor Domingos Nascimento, autor da letra do hino do Paraná. Boa. Lá em 1906, ele foi o primeiro cara a usar o termo paranista, bem antes, lá de 1927. Ele voltou de uma viagem pelo interior do Paraná e ele notou que no interior do Paraná, os habitantes se tratavam por paranistas e não paranaenses. Por que isso? Será que no interior, principalmente nas áreas ligadas ao norte, noroeste, até o oeste do Paraná, essa ideia de paranista? Você vai lembrar da questão do café que nós já falamos, e muitos imigrantes dessa região, muitos moradores dessas regiões, tinham ligações muito fortes com São Paulo. Então, os habitantes de São Paulo, do estado de São Paulo, paulistas, os habitantes do Paraná, paranistas. Então, era muito forte no interior do Paraná a ideia de paranista e não paranaense. Essa informação que o Domingos Neto trouxe é a grande inspiração para o Romário Martins dar o nome de paranismo para o movimento, que é uma identificação com os paranaenses, com a cultura local. As ações do paranismo eram ideias de valorizar o estado do Paraná. Vamos valorizar o estado, divulgar as nossas qualidades naturais. Então, vamos falar da nossa natureza, vamos falar de toda a grandeza do estado do Paraná. E ainda, houve a inserção do imigrante como membro da família paranista. O movimento é a ideia de valorizar a cultura local, os símbolos locais, a tradição local. Mas o imigrante não foi deixado de lado. Ele, já que você veio morar no Paraná, você é parte dessa família paranista. Você tem aí mais uma tradição de receber bem as pessoas. Para o Romário Martins, o conceito de paranismo não está ligado ao local de nascimento. Não significa que nascer no Paraná você é paranista. Está ligado à moral, está ligado ao carinho, está ligado ao sincero afeto e ao trabalho pelo Paraná. Então, nada a ver com local de nascimento. Quem nasce no Paraná, paranaense para o Romário Martins. Paranista é quem trabalha pelo Paraná, quem teria afeto, carinho pelo Paraná. Aliás, por falar nisso, exercício para você com um texto do próprio Romário Martins falando disso e uma questão para você responder. Vai lá!
Paranista é todo aquele que tem pelo Paraná uma afeição sincera. É com essa mensagem que o próprio Romário Martins enviou uma mensagem ao Centro Paranista na sua fundação, definindo as ideias do movimento. Então, ele ainda continua: demonstra em qualquer manifestação de atitude digna, útil à coletividade paranaense. Então, a ideia de afeição sincera demonstrada sempre. Já que ele fala sobre útil à coletividade, o Romário Martins elenca embaixo várias atividades dignas de um paranista. Então, quem pode ser definido como um paranista, um membro desse movimento do paranismo? A pergunta óbvia é sobre isso. Na definição do Romário Martins, quem é paranista? Então, é quem gosta do Paraná, quem oferece serviços úteis ao Estado, quem exerce atividades dignas e que ajudam no progresso do Estado. Resumidamente, é quem trabalha pelo bem do Estado e tem orgulho disso. É quem tem afeição sincera pelo Paraná. Lembra que é diferente. Paranaense é quem nasce. E o paranismo não tem a ver com local de nascimento. Paranismo traz a ideia, então, de quem gosta do Paraná, quem tem afeição sincera, na expressão do próprio Romário Martins. Quem exerce atividades dignas e a ideia que à época estava muito à frente, a ideia de progresso. Então, você trabalha para ajudar o Paraná, você tem orgulho disso, você participa da vida paranaense, você é um paranista, você tem esse sincero afeto, esse sincero orgulho do Paraná. Havia o principal veículo de comunicação do movimento, que era chamado Revista Ilustração Paranaense. Essa revista, e aqui tem duas capas dessa revista, edições 1 do ano de 29 e a edição 12 do mesmo ano de 29. Uma revista mensal que trazia na capa essas ilustrações do João Turim, um dos intelectuais, um dos artistas membros do movimento paranista. Essa revista, ela era porta-voz do movimento, do paranismo. É aí que se traziam reportagens, ideias, histórias, valorizando a ideia dos costumes, dos símbolos do Paraná. Essa é a revista que trazia essas ideias. Ela foi criada pelo fotógrafo e jornalista João Batista Groff, extremamente importante também nessa primeira metade do século XX no Paraná. E ela circulou entre o ano de 27, quando foi criado o movimento paranista, até o ano de 1931. Então, é a porta-voz do movimento essa revista. É aí que estavam as principais ideias do paranismo. Ela contava com a colaboração dos intelectuais da época. E eles publicavam desenhos, gravuras, esculturas, pinturas de artistas como Alfredo Andersen, João Turim, Lang de Moraes, Arthur Nísio. Obviamente, a maior parte desses desenhos, gravuras, esculturas, pinturas, tinha como inspiração a natureza do Paraná, principalmente o pinhão, o pinheiro de araucária e a gralha azul. A revista ajudou na popularização dos símbolos paranaenses eleitos pelo movimento. Se o tempo todo esses símbolos apareciam, óbvio que isso ajudou a popularizar esses símbolos entre os paranaenses. Curitiba, nessa revista, normalmente era retratada como a cidade mais europeia do Brasil, a capital modelo. Então, essas expressões que ao longo do tempo ficaram muito caracterizadas, ligadas a Curitiba, estavam muito presentes na revista Ilustração Paranaense. Então, criaram uma identidade nossa e valorizar, além da natureza, a capital. Sobre a revista e o movimento paranista, essa tarefa para você observar as capas da imagem da revista e responder aí.
Ao observar as duas capas da revista, você conseguiu perceber que elas têm a mesma imagem, é uma imagem muito parecida, essas imagens do João Turim. Em todas as capas da revista, enquanto ela existiu, essa era a capa. Então você tem essa mesma imagem com cores variadas, com formas mais variadas, mas a ideia era basicamente a mesma. Então, que elementos pode-se observar nas duas capas? Você tem aqui o homem junto, em meio, ligado à natureza. Você tem muitos pinheiros de araucária e aqui embaixo os pinhões. Então você tem o símbolo do homem ligado à natureza com o pinheiro de araucária e os pinhões, símbolos paranaenses. Ainda, você conseguiu perceber alguma outra referência nessa imagem? Qual a inspiração do João Turim para ter essa imagem na capa? Quem é mais ligado em História e em Artes conseguiu perceber. A inspiração é a semelhança com o desenho do Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, que é uma obra de 1490, esse famoso desenho que a gente tem. Então você consegue perceber a inspiração clara do João Turim nessa obra. Tranquilo? Essa tarefinha foi muito fácil, muito tranquila, observação, bem relaxada. Vamos continuar e ver os principais nomes agora desse movimento paranista. Fora o Romário Martins, que é o líder, os artistas que participaram dessa valorização, desse orgulho do Paraná. Você tem primeiro Alfredo Andersen, que nasceu na Noruega, instalou-se em Curitiba em 1902, depois que ele passou 10 anos em Paranaguá. Ele foi pintor, foi professor de vários outros artistas e ele é considerado o pai da pintura paranaense. Ele é esse primeiro grande artista paranaense que pintou muito temas paranaenses, portanto, obviamente, dentro do paranismo, você tem aqui a pintura Gloriosos Campos, que mostra essa ideia dos vastos campos do Paraná, a ideia da natureza com uma paisagem típica paranaense. Então, Alfredo Andersen e uma pintura muito paranaense, de um quadro que você observando aí, você consegue perceber que é uma paisagem paranaense mesmo, com certeza. Além dele, o João Guelph, que você percebeu, eu sei, faleceu em 1925, antes do Romário Martins dar o nome de paranismo para o movimento, mas o movimento, como você viu, já era discutido antes. Então, ele como pintor, no seu ateliê, era um ponto de encontro para debater esse início do paranismo. Era no ateliê do João Guelph que os artistas se encontravam para conversar sobre a formação dessas tradições, dos símbolos e dos costumes paranaenses, típicos do Paraná. Então, o ateliê dele era o ponto de encontro do início do paranismo, essa importância então. Aqui o quadro dele chamado Passeio Público, um dos símbolos de Curitiba, então, na pintura do João Guelph. Ainda, Frederico Lange de Moretti, pintor, desenhista, gravador, cientista e professor. O Frederico Lange de Moretti, aqui numa pintura que não deixa dúvidas, ele está valorizando o Paraná. Você tem um pinheiro de araucária aí e o nome da pintura é muito característico aí, o Rei Solitário. Então, o rei da natureza paranaense, na visão do Lange de Moretti e do movimento paranista, é o pinheiro de araucária. Então, aqui você tem o rei da natureza do Paraná. Ele destaca uma vegetação muito mais baixa do que esse pinheiro, que é super alto, bem elevado em relação ao resto da vegetação nessa pintura aqui do Lange de Moretti. Então, você já teve aí ideias mostrando a natureza muito forte e símbolos do Paraná aparecendo muito. Ideias do paranismo. Lembrou, né? Ainda, João Turim. João Turim aí, um dos grandes nomes, se não o maior desses nomes do movimento paranista. O João Turim deixou um acervo com esculturas, desenhos, pinturas, design de moda e criações arquitetônicas enorme, vastíssimo. O João Turim, você tem aqui a obra dele, Guairacá, que mostra exatamente um indígena dessas primeiras tribos que habitavam o Paraná na época da chegada dos portugueses.
Então, um símbolo da história do Paraná, da tradição do Paraná nessa escultura do João Turim. Várias outras esculturas que ele fez retratando o Paraná, a natureza paranaense, os símbolos do Paraná. Então, João Turim, esse grande escultor, pintor que a gente tem do Paraná, e ainda design de moda e com muitas criações arquitetônicas. Quem passeia principalmente pelo centro de Curitiba vai ver muitas obras arquitetônicas com essas referências que o João Turim e que outros trouxeram. A valorização do pinheiro, do pinhão, da gralha azul em vários prédios históricos do centro, principalmente de Curitiba, a capital, onde o movimento estava mais enraizado. O João Turim, então, tem forte participação nisso também. Ainda, João Zaco Paraná, que não era paranaense, mas lembra, para o movimento paranista isso não é importante. Paranista não tem a ver com local de nascimento, tem a ver com sincero afeto, com trabalho pelo Paraná, com a divulgação dos ideais paranaenses. E ele nasceu com o nome de Jan Zak, nasceu na Polônia, era imigrante, veio para o Paraná e se naturalizou brasileiro em 1923. Ele era escultor, desenhista, pintor e professor. Chegou a viajar à Europa, trabalhou muito tempo na Europa e falando, mostrando o Paraná também na Europa. Essa é uma escultura famosíssima dele, chamada Amor Materno. E essa escultura, ela fica num dos principais cartões postais do Paraná, o Jardim Botânico de Curitiba, à frente lá da famosa estufa do Jardim Botânico. Então, você tem uma escultura de um símbolo desse movimento paranista, que é o João Zaco Paraná, exatamente num dos cartões postais do Paraná, essa escultura Amor Materno. Muita gente que já visitou o Jardim Botânico passa por essa escultura sem se dar conta que está passando por um monumento desse movimento paranista, valorização do Paraná. Bastante nome, bastante gente? Calma! Ainda tem o Arthur Nísio, pintor, aluno do Lang de Morretes e do João Turim, dois professores extremamente importantes aí para o Arthur Nísio. Ele participou ainda da fundação da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Então, a Belas Artes, o Arthur Nísio é um dos fundadores. E aqui você tem a pintura Cavalos. Novamente, os pinheiros e a natureza paranaense toda ao fundo. Lembra da ideia de valorizar a natureza e os símbolos do Paraná? Está aí essa pintura, que ainda mostra o trabalho, os trabalhadores paranaenses. Então, o povo do Paraná integrado à natureza. Então, símbolos do paranismo expressados nessa pintura, então, do Arthur Nísio, essa pintura chamada Cavalos. O trabalho, o paranaense integrado à natureza e essa natureza exuberante do Paraná, que tem como símbolo maior o pinheiro, o pinhão, a gralha azul, a natureza. Então, esse afeto pelo Paraná e esse orgulho do Paraná formam o movimento paranista ou paranismo. Legal? Para a gente fechar a aula de hoje, na aula de hoje você aprendeu um pouco mais sobre o paranismo. Esse movimento, que foi um movimento da década de 1920, que defendia a necessidade de ter tradições e símbolos próprios do Paraná. Não podemos mais ter símbolos importados, trazidos de fora. Precisamos criar uma cultura própria, uma tradição própria do Paraná. Essa é a ideia do movimento, lembra, encabeçado pelo jornalista e historiador Romário Martins. Então, vamos criar uma tradição paranaense. O uso do pinhão, da araucária e da gralha azul como os símbolos desse Paraná. A forte natureza do Paraná. Então, sempre que você vê algo do movimento paranista, você vai ver a araucária, o pinhão, a gralha azul aparecendo. O Romário Martins, que foi o grande idealizador do projeto e que contou com grandes nomes, como Alfredo Andersen e João Turim, entre outros que participaram. Lembra Alfredo Andersen? O pai da pintura paranaense. E vários outros nomes importantes que ajudaram a criar essa tradição paranaense. Eu estou focando muito nisso porque você precisa lembrar.
Movimento paranista, a ideia da afeição, do orgulho pelo Paraná, de criarmos tradições próprias do Paraná, símbolos próprios. Se você não anotou isso até agora na aula de hoje, anote agora. Paranismo, afeição, orgulho, símbolos, tradições próprias do Paraná. Ficou facinho de você entender essa aula de hoje, fechando com essa tela. Fotografa ela, printa essa tela aí para você ter como base para a sua aula de hoje para lembrar da aula. Tranquilo? Galera, vamos ficando por aqui. A gente fecha essa aula de hoje aí muito ligada também à aula de artes e a gente volta a conversar na nossa próxima aula então. Tchau, galera!